Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o Tabuin. Hoje nós vamos ensinar como realizar consultas no software. Para essa videoaula, nós vamos utilizar o mesmo problema sugerido na aula anterior, que seria obter o valor total das AHs por capítulos da CID-10 e por sexo, na faixa etária entre 10 e 19 anos, dos pacientes residentes do estado de São Paulo, no ano de 2013. O primeiro passo é preencher o formulário de preparação. Aqui nós já temos o formulário preenchido para ficar mais fácil a videoaula. Então vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então o problema que foi sugerido. Quais são os dados do problema? São as bases hospitalares, estado de São Paulo, ano de 2013. E nós devemos considerar todos os meses porque é o ano inteiro. Os arquivos já foram preparados e caso você tenha alguma dúvida nesse procedimento, assista a nossa videoaula 2.2. As variáveis envolvidas são capítulos da CID-10 e sexo. A variável linha é capítulos da CID-10. A variável coluna é sexo. Os valores é o valor total das AHs. Quais filtros nós devemos selecionar? A faixa etária entre 10 e 19 anos, estado de São Paulo, e esse estado é o estado de residência do paciente, não de atendimento. Operações efetuadas. Nós não vamos realizar nenhuma operação nessa tabela. E como vai chamar nosso arquivo com os dados? Que vai ser exemplo 01.xls. Então vamos para o procedimento. Então o primeiro passo vai ser abrir o Tabuin. Se você fez nossas aulas anteriores, você vai ter uma pasta chamada Curso Tabuin no seu computador. Então agora a gente abre o Tabuin. Nessa parte eu também vou ensinar como utilizar o formulário de preparação junto com o Tabuin. Então vou deixar o Tabuin aqui no canto e vou abrir o formulário. Deixa eu organizar ele aqui no canto também, para ficar mais fácil quando nós formos utilizar. Então existem duas formas para você começar a realizar uma consulta. Através do botão no menu de atalhos, que é o executar tabulação, ou através do arquivo e executar tabulação. Nessa janela que será aberta, nós devemos selecionar os arquivos de definições. Aqui você pode ver que está em branco. Por quê? Porque na pasta atual não tem nenhum arquivo de definição. Então, nós devemos selecionar a pasta que tem os arquivos de definição. Então seria definições. Como nossa base de dados é hospitalar, hospitalar. Para abrir a pasta, basta dar 2 cliques. E caso você queira voltar para a pasta anterior, é só dar 2 cliques na pasta anterior. Como vocês podem ver aqui, voltei para a pasta definições. E aqui abri novamente a pasta hospitalar. Após abrir a pasta hospitalar, vai aparecer alguns arquivos aqui. E nós devemos selecionar o RD 2008.df. Selecionado o arquivo, vai aparecer uma descrição dele aqui. Movimento de AH, arquivos reduzidos Brasil 2008. E para continuar, basta clicar no botão abrir. Então vocês podem ver que os mesmos campos que tem aqui nessa janela são os campos do nosso formulário. Então agora basta nós selecionarmos as informações que nós colocamos no formulário de preparação. Então o primeiro campo é linhas. Que informação a gente tem que selecionar aqui? Então vem no nosso formulário, variável linha, capítulos da CID-10. Então aqui eu vou selecionar capítulos da CID-10. Lembrando que no começo você pode ficar um pouco perdido, porque nem sempre tem esse nome, capítulos da CID-10. Por exemplo, no nosso caso, nós temos que selecionar o diagnóstico CID-10 capítulo. Se for por grupo, a gente seleciona embaixo, por categoria, no próximo item. E isso você vai ganhar com o tempo que você for utilizando, você vai começar a conhecer o nome de cada variável e vai começar a decorar elas. Mas no começo você pode ficar um pouco perdido mesmo, é normal. Então o próximo campo seria colunas. Aqui está a variável coluna e a variável sexo. Uma dica aqui, caso você já saiba o nome que está no Tabuin, você pode clicar com o botão direito no campo. Aí vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Escolha o item, entre com a descrição. Aí você vai digitar, no nosso caso, sexo. Vai dar um OK e ele já vai selecionar o sexo na opção coluna. E aqui vocês podem perguntar, André, o que é esse suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas? O que acontece? Se nós marcarmos essas opções, todas as linhas que forem o total zero e todas as colunas que forem o total zero, o Tabuin já vai remover automaticamente. Se não, ele vai mostrar todas e depois você remove manualmente.
O próximo campo é o campo incremento, que corresponde ao nosso campo valores. Então, valores é o valor total das AIHs. Então, vem aqui e seleciono o valor total. Lembrando que para as bases de dados hospitalares, o incremento frequência corresponde à quantidade de procedimentos realizados. Então, aqui no nosso caso, vou voltar para o valor total. Aqui no campo seleções disponíveis, nós devemos selecionar os nossos filtros, que seriam eles: faixa etária e estado de residência, que é São Paulo. Então, como a gente faz isso? Você vem aqui, procura a faixa etária, pode usar o mesmo procedimento, aperta com o botão direito no campo, vai aparecer o item, você escreve faixa etária e ele já seleciona. E aqui existem 3 faixas etárias. E qual a diferença entre elas? Cada uma está dividido de acordo com um grupo de idade. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se a gente selecionar a faixa etária, você vai clicar na opção que você quer, seria a faixa etária 5, e vai por incluir. Aí você seleciona aqui e aqui embaixo ela vai aparecer os grupos. Portanto, esse grupo não serve pra gente, porque não tem de 10 a 14 e de 15 a 19. Então aí a gente pega essa variável, põe excluir. Aí a gente vai vir aqui e vai selecionar a variável 18. Vai colocar incluir, vai aparecer aqui nas seleções ativas. E vem aqui e seleciona de 10 a 14, segura o Ctrl e seleciona de 15 a 19. Então, portanto, nós vamos pegar a faixa etária entre 10 e 19 anos. E o próximo passo aqui seria a residência do paciente, que é o estado de São Paulo. Então aqui vocês podem continuar descendo e vai selecionar unidade de federação. Ah, André, mas você não falou que era de residência? Sim, mas se vocês voltarem aqui para o começo, ó, vai ter uma opção UFINT. O que seria isso? Seria o estado de internação ou atendimento do paciente, que não é o nosso caso. Então nós queremos o estado de residência do paciente. Então a gente vai voltar lá, unidade de federação, incluir. Então, depois de incluir, você vem em seleções ativas e seleciona unidade de federação. Aqui vão aparecer todos os estados. Ou você vem por aqui e procura o estado que você quer, ou você utiliza esse botão, localizar categoria. Então, você vai clicar e vai digitar São Paulo. Aqui você vai ter a opção se ele está acima ou abaixo da seleção atual. Como a nossa seleção é o primeiro item, então ele vai estar abaixo. Então você clica no botão localizar próximo. Você vai ver que ele já selecionou nosso campo aqui. Então agora a gente pode fechar essa janela e já está selecionado o estado de São Paulo como estado de residência. E por último nós temos que selecionar o arquivo. Como vocês podem ver, está vazio aqui. Por quê? Caso vocês lembrem da nossa aula 2.2, os arquivos estão em curso tab.in dentro da pasta dados. E por fim dentro da pasta hospitalar. Então nós temos que abrir essa pasta para ver os arquivos. Então vou clicar aqui, ele vai abrir essa janelinha. Aqui ele vai pegar a nossa última seleção, que seria definições hospitalar. Como faz para voltar? Dá 2 cliques na pasta que você quer. Então vou dar 2 cliques na pasta curso tab.in. Vou abrir a pasta dados com 2 cliques também. E por fim a pasta hospitalar com 2 cliques também. Então aqui vão aparecer todos os arquivos que tem dentro dessa pasta. E por fim você dá um OK. Depois de ter dado OK, vão aparecer todos os arquivos daquela pasta nessa região aqui. E agora nós precisamos selecionar os arquivos do estado de São Paulo. Então existem 2 métodos. Ou você vem aqui e seleciona um por um, você acha eles e seleciona um por um. Ou você utiliza o botão direito novamente nesse campo. Então você vai colocar o botão direito, ele vai aparecer aqui. Nesse ponto vocês vão ter que se lembrar da nomenclatura. Por quê? Porque nós não vamos colocar o nome inteiro, e sim a inicial do nome das bases de dados. Então, como é hospitalar, RD, o estado de São Paulo, então SP, e o ano de 2013. Ah, André, mas falta um mês. Mas se eu colocar o mês aqui, eu vou ter que colocar mês por mês. E fazendo isso, colocando só inicial, ele já vai selecionar os 12 meses. Eu vou dar um OK aqui. E aqui nós podemos ver que ele já selecionou os 12 meses. Então, selecionado todas as informações, vamos clicar em executar para executar a consulta. Então, assim que terminar de executar a consulta, vai aparecer um log. O que seria esse log? Ele vai falar para a gente onde estão os arquivos, quais os tipos de informações que foram selecionadas, quais arquivos foram utilizados para fazer o levantamento,
quantos registros foram processados, qual foi o tempo de demora. Caso você queira guardar esse arquivo para consultar as informações posteriormente, basta vir aqui, copiar para o clipboard e colar em um documento do Word ou no Notepad. Mas aqui são basicamente os mesmos dados que nós temos no nosso formulário de preparação. Então aí fica a seu critério, se você vai guardar o log ou vai guardar o formulário de preparação. Então aqui a gente dá fechar e aqui vocês podem ver. Nas linhas nós temos todos os capítulos do CID-10, então ele separou por capítulos. E na coluna nós temos o sexo, que seria masculino e feminino. Deixa eu puxar a tela aqui para o meio para ficar melhor para vocês verem. Então, masculino e feminino. Então, no capítulo 1, que é algumas doenças infecciosas parasitárias, nós tivemos um total gasto de R$ 3.607.625. No feminino, nós tivemos R$ 3.457.770. E aqui ele dá o total. E você vai ter esse custo para cada capítulo do CID-10 que é apresentado aqui. E é isso aí, nossa aula termina aqui hoje, espero vocês na próxima aula. E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.